Olá! Nesse episódio, nosso mapa de viagem nos leva para literalmente o outro lado do mundo. Vamos para a Oceania, mais especificamente Nova Zelândia, a terra dos kiwis, não a fruta, mas o animal fica no sudeste do Oceano Pacífico. O país, de cerca de 268 mil quilômetros quadrados de área, é formado por duas ilhas principais, ambas marcadas por vulcões e glaciações. Na capital Wellington, na Ilha Norte, fica o Museu Nacional Te Papa Tongarewa. Acho que é isso mesmo. O imponente Monte Vitória, em Wellington, o Fiordland, na Ilha Sul, e os Lagos do Sul foram cenário da mítica Terra-média nos filmes da série O Senhor dos Anéis, de Peter Jackson. Wellington é a capital da Nova Zelândia e os idiomas oficiais são o Maori, o inglês e a língua de sinais da Nova Zelândia. A Nova Zelândia é um destino caro. As passagens são caras, os voos são longos e duram no mínimo 35 horas. São 16 horas de fuso horário, mas qualquer perrengue desse é superado quando se desembarca num dos países onde a natureza é exuberante. Cerca de 30% da Nova Zelândia é coberta por florestas naturais. Então, vamos lá, conhecer um pouco das belezas daquele mundo e pegar algumas dicas sobre a Nova Zelândia. Ajuste aí o seu GPS, uma taça de vinho e vem comigo. Eu sou Rimene Amaral e nosso podcast Mapa de Viagem já está no ar. E hoje o nosso bate-papo é com uma fotógrafa viajante, Regina Esteves. Olá, Regina, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado pela sua presença aqui. Sou eu que agradeço. Regina é professora da Casa da Fotografia Rosaria Esteves, é formada em Ciências Sociais e teve a fotografia como sua primeira formação profissional. Detentora de habilidade e talento singular na fotografia de pessoas, Regina fez da câmera fotográfica e do passaporte seus grandes aliados para realizar aquilo que mais gosta na vida, viajar, explorar outros hábitos e cultura. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Vamos falar um pouquinho da Nova Zelândia, né, Regina? Você disse que a Nova Zelândia é um destino caro por estar noutra galáxia, de tão longe que está lá no fim do globo. Muito cansativa a viagem. Qual foi a sua rota? Olha, eu sou uma pessoa que não acho viagens cansativas. Então, eu me preparo psicologicamente para essas horas de viagem. A minha rota para a Nova Zelândia, eu passei pelo Chile, por Santiago. Então, eu fiz Goiânia, São Paulo, Santiago, Auckland, que já é, né, no norte da Nova Zelândia. Mas o meu destino final era na Ilha Sul, era Queenstown. Então, eu dei uma passadinha rápida por Sydney, na Austrália, 5 horas a mais ainda de conexão, de espera, e então peguei um voo, vamos dizer assim, direto para Queenstown. E você, de São Paulo até lá, diretamente até a primeira viagem, foram quantas horas de voo? Mais de 35. Uau! Não me pergunta exatamente quanto foi, porque a gente tem um fuso horário no meio do caminho. Mas, assim, em média, é por aí, são mais de 35 horas. Você fala também do alto custo das passagens. Não é um destino para se viajar cotidianamente, né? Infelizmente, não. A Nova Zelândia ela está no último ponto do globo, se é que a gente pode dizer isso. O último risquinho né? do O último fuso risquinho, ali. né? E sim, são passagens caras. Você tem várias rotas que você pode fazer, você pode passar pelos Estados Unidos, enfim, tem opções de rotas, mas todas elas muito longas e muito caras. Eu acho que a pessoa que quer fazer uma viagem para Nova Zelândia, a melhor opção é se programar para Com fazer... bastante antecedência também. E comprar a passagem por milhas. Importante isso. Você chegou a usar milhas para adquirir? Olha, eu tentei. Eu vou ter que ser sincera. Eu queria usar, eu me preparei para a viagem, fui comprando milhas, fui fazendo plano de milhas. Quanto tempo de preparação para uma viagem como essa, Regina? Olha, eu preparei quase uns 8 meses, para essa compra de milhas, para aquisição, aplicação, essas coisas de planos de milhas mesmo, né? E o que aconteceu? Isso é uma coisa que eu acho que todo viajante tem que estar muito, muito atento. Eu comprei a minha primeira passagem, a primeira passagem que eu comprei foi a de ida. Eu nunca compro o trecho ida e volta, porque ele sai mais caro. E eu decidi, depois de olhar as rotas, porque as rotas poderiam passar pelo Japão, pela Coreia,
Tem mais um país asiático que eu podia passar que eu não estou me lembrando agora. Só que eu aumentava as horas de 35 para 40. 2 dias Dois voando. dias, às vezes eu tinha que parar e ficar, aproveitar, eu não conheço o Japão, por exemplo, parar e ficar 2 dias no Japão. Mas não era o meu destino. Meu destino era Nova Zelândia. Então, o que eu resolvi? Eu falei, eu vou pagar a passagem de ida, porque era a melhor opção. Continua sendo a melhor opção passar pelo Chile. E resolvi comprar a minha volta. Só que a minha volta, eu tinha que ter um visto por milhas, né? Eu tinha que ter um visto para a Austrália, tudo bem, eu já tinha providenciado porque a minha ida passava pela Austrália, e o Canadá. E o meu visto para o Canadá, como o meu visto americano está expirado, o meu visto para o Canadá não foi aceito. Por quê? Porque ele tem um visto de passagem, de trânsito, na verdade. E esse trânsito eu passava por 2 cidades canadenses. Ou seja, a viagem por milhas, ela vale a pena sob o ponto de vista do valor. Uhum. Mas o meu visto foi negado faltando 15 dias para a minha viagem. Então foi assim, eu já comecei a viagem perrengada, né? Falar em visto, você disse que o visto para entrada na Nova Zelândia ele pode ser conseguido online, nem que Sim, site? esse No é site maravilhoso. No site do governo da Nova Zelândia, é um visto online mesmo, chama ETA, né, que é o visto de trânsito, embora você possa ficar lá até 3 meses. E ele custa, se não me engano, em torno de $23. Ou seja, relativamente barato em relação a um visto para os Estados Unidos, por exemplo. Sim, é um visto barato, é um visto acessível e vale super a pena. Bom, vencido todos esses perrengues, foi só alegria na chegada? Com certeza, com certeza. Nova Zelândia é dividida em 2 ilhas, a do sul e a do norte. A ilha do sul é muito visitada por quem gosta de viagem, de natureza, né? A maior característica econômica está na agricultura e na pecuária. Uma coisa mais selvagem, Regina, principalmente para quem gosta de fotografar? Eu diria que eu não chamo de selvagem, porque selvagem me dá a sensação de que você foi assim, brincar de Tarzan. Quando a gente fala em selvagem, quer dizer, é uma coisa que está na selva, Sim, né? então assim, mas ele é um país, sim, principalmente a Ilha Sul, ela é uma região de natureza exuberante. E então, quando nós começamos a estudar o roteiro, né? Porque o roteiro não fui eu quem fiz, o roteiro foi minha amiga de viagem, né? Que é a minha amiga, assim, Rossana, uma doutora, né? De vasta experiência em roteiros de viagem. E a minha, coube assim, eu comecei a estudar por onde começar os nossos roteiros e ela fez o dia a dia. A mim cabia dirigir pelo país, né? Conduzir. E quando eu comecei, eu pensei em começar pela Ilha Norte, começar por Auckland, exatamente por conta da chegada. Né? Mas quando eu comecei a ler tudo, eu falei, bom, a Ilha Sul é mais interessante. Então foi por isso, e o nosso roteiro, ele batia, a gente queria que fosse essa parte selvagem. Quando você fala esse interessante, o que é o interessante que te chamou atenção na parte sul da Nova Zelândia? O que você chama de selvagem. Né? Essa parte exuberante de natureza. E isso foi realmente, embora a gente já aguardasse isso, foi impactante. Clima parecido com o do Brasil? Não, eu não posso dizer que o clima no período que a gente pegou estava parecido. Eu me preparei para praia, me preparei para biquíni, saída de banho, mas nós chegamos e pegamos 8 graus. 10 graus. Em que época é essa? Novembro, agora. Eu viajei o início no dia do 3. inverno, né? Não, assim, o início do inverno no norte, para cá seria o início do verão. Exatamente. Nós escolhemos essa data para isso, para poder pegar o início do verão, onde não, por tudo que a gente leu, não são lugares cheios. E sim, eles mesmos falam que o verão, que tem a sua força maior em janeiro e fevereiro, é lotado, tudo mais caro. Né? Então a gente se programou para novembro para essa transição de temperatura. Mas a gente pegou praticamente a viagem inteira um clima de inverno. Assim, bom, mas não chegou a atrapalhar também, né? De jeito nenhum. Não, nunca. Agora, lá na Ilha Norte, onde está a capital Wellington, tem também o polo econômico de Auckland. É a parte, vamos dizer assim, aonde giram os negócios, né? Exatamente. Eu diria que é a nossa São Paulo, né? Onde a vida econômica flui. Então, embora ela não seja... o país inteiro não seja muito populoso, né? É onde você vê
gente, pessoas circulando, é uma cidade completamente cosmopolita, né? Então você vê que ali é onde os negócios acontecem, porque no sul da ilha a gente parece que está de férias mesmo, tem um outro ritmo. Regina, como foi seu deslocamento pelo país? Você disse que o motorhome é quase marca registrada lá, né? Mas vocês preferiram alugar carro. Como é que foi essa experiência? Porque quando você está em viagem em outro país e você pega um carro, você mesmo dirigindo com um mapa, um GPS, procurando os lugares, parece que você domina mais aquilo ali. É mais ou menos isso que te acontece? Eu particularmente, eu sou uma amante de estrada, né, por qualquer lugar. E a Nova Zelândia, especificamente, ela, no meu conceito, na minha opinião, ela é um país para se viajar de carro. Então, quando nós começamos a pensar em Nova Por que você Zelândia, diz é um país para se viajar de carro? Para você conhecer para mais? conhecer mais. Parar onde se quer? É exatamente isso. Então, quando a gente começou a estudar sobre a Nova Zelândia, tudo que a gente escutava era isso, né? Que as estradas são sinuosas, curtas, como eu falo, pouco estreitas, né? São estreitas, sinuosas, estreitas, mas você tem vontade de parar a cada curva. Lagos, glaciais, vulcões, uma foto aqui, um pôr do sol ali. Tudo, é o tempo inteiro. Você já me imaginou não querendo parar nisso? E a nossa primeira ideia era experimentar viajar de motorhome, porque nem eu nem Rossana nunca viajamos de motorhome. Então eu falei assim, juntou, né, a fome com a vontade de comer. Só que quanto mais eu lia sobre o deslocamento com o motorhome, as regras de circulação do motorhome, não pelas estradas, mas onde parar, onde abastecer, onde estacionar, os campings, como que você tem que lidar com os dejetos, com a limpeza do motorhome. Eu falei assim, opa, esse negócio está virando uma escravidão, eu quero uma coisa que me seja um pouco mais ágil. E já tinha lido muito, que é legal, mas por poucos dias, porque vai virando uma confusão, tanto que eu tenho fotos de dentro do motorhome, é uma bagunça aquilo lá mesmo, vai virando... Puxando uma casa, né? Exatamente. Você tem que limpar a casa todo dia. Todo dia, né? E eu pensei, não, eu acho que eu quero uma coisa um pouco mais ágil. E foi por isso que a gente optou, então, por um carro pequeno. E ele realmente era pequeno, por opção, para poder passar pelas estradas sinuosas, estreitas e parar aonde eu pudesse e quisesse parar com maior facilidade. E o carro era tão pequeno que a minha mala, por exemplo, vinha no banco de trás. E eu não viajo com mala grande. E você falou em hospedagem, camping, hostels, como é que vocês lidaram com isso aí? O camping ele seria uma opção especificamente para o motorhome, né? Então, como nós abolimos a ideia do motorhome, nós fizemos a opção de ficar em hostels. Então, assim, duas mulheres de meia idade voltaram aos seus 20 anos de idade brincando de menininhas em hostel. E tudo alugado antes já? Reservado Sim, antes? Tudo reservado antes. Eu já tive experiência assim, de passar a noite na rua, literalmente, com a malinha do lado, em Barcelona, que foi uma cidade que eu morei, né? E assim, por falta de programação de aluguel, né? De contratação de hotel. Mas isso aí também não... o hostels é para você ir e dormir, né? Isso. Mas olha, eles são muito legais. Para ir dormir, a gente levantava sempre muito cedo e era uma viagem, eu falo que é uma viagem frenética pela galáxia NZ, porque às vezes a gente dormia uma noite, já pegava o carro no dia seguinte, já andava mais 200 quilômetros, 300 quilômetros, tudo dependia 100 quilômetros, enfim, 500. Então, a gente tinha uma programação dia a dia que era bastante puxada para poder fazer isso, conhecer o máximo possível de ambas as ilhas, né? Exploramos mais a Ilha Sul. E então todos eram reservados, todos os nossos hostels foram reservados com antecedência. Bom, para quem não sabe, hostel é uma espécie de hotel, só que bem barato, né? Às vezes em alguns com quartos conjugados, dormem várias pessoas, com banheiros conjugados também, para se tomar banho, às vezes fora do quarto, inclusive. Em alguns, às vezes, nem tem água quente, dependendo do lugar. Mas para quem está afim de verdade de viajar, paga-se muito pouco, equivale a 10% de uma hospedagem de um hotel, mais ou menos, né? Que não seja tão grande assim. Mas vale a pena para quem tem
quem quiser ter essa experiência, mochila nas costas e gastando pouco, vale a pena mesmo, né, Regina? Apesar desse leve perrengue aí de ter que dividir quarto ou banheiro, mas ainda assim vale. A gente, na verdade, dividiu o quarto somente em um hostel, tá? Por quê? E foi até em Queenstown mesmo, a gente estava saindo da cidade e a gente tinha um quarto com 2 camas, só nosso, com banheiro privativo, mas para o tempo que a gente ia ficar, não tinha mais a possibilidade de permanecer naquele quarto. E a gente topou, porque o quarto era muito bem, o hostel era muito bem localizado, então a gente topou dividir com mais 4 garotas. Então tinha uma asiática, que a gente não sabe de onde ela era, 2 canadenses e uma australiana. E nós 2. É isso. Você falou em Queenstown, né, que fica nas margens do lago Wakatipu, na Ilha Sul, com os Alpes ao fundo. Deve ser uma imagem maravilhosa. É conhecida pelos esportes de aventura e também um ponto de partida para explorar os vinhedos e as históricas cidades mineiras da região. É tudo isso mesmo quando a gente fala em Queenstown e de imaginar essa cena com glaciais, com lagos e tudo isso? É tudo isso e muito mais. E ainda tem vinhedos? Muitos. Tem muitos. Você teve a ideia de gastar menos até para fazer um roteiro, né, que incluía as vinícolas. Vamos falar disso. Qual foi a visão que você teve a experimentar as uvas neozelandesas? Olha, foi uma experiência surpreendente, porque eu sou uma amante da Pinot Noir, da uva Pinot Noir. E fui, então, eu já tinha tomado um vinho da uva Pinot Noir da Nova Zelândia, aqui em Goiânia, e tinha gostado. E fui, assim, com a expectativa, assim, vou fazer uma degustação horizontal, vou experimentar, assim, todas as Pinots que eu puder. E o interessante é que não foi a Pinot que me chamou a atenção. Ia te falar isso, porque eu de verdade, como um bom bebedor de vinho, não posso falar que eu sou conhecedor de vinho, eu sou bebedor de vinho curioso. O vinho, se fosse para eu escolher, acho que numa escala de 10, o Pinot Noir seria o 9º ou 10º. Uhum. Eu sou neto de portugueses e o nosso vinho é um pouco mais encorpado, Sim, né? Isso. Às vezes não sei se é por isso, mas quem tem um paladar mais refinado, vamos dizer assim, gosta mais da Pinot Noir. Acho que é seu caso. Eu não sei, essa questão do refinamento é uma coisa um pouco complicada, porque eu acho que o gostar do vinho é aquela uva que você bebe e gosta e aprecia, porque quando eu conhecia a Pinot Noir, eu nem bebia vinho ainda, eu nem tinha estudado Por nada, isso. Né? Ela simplesmente veio e chegou ao meu coração e permanece abraçou. aqui, entendeu? E eu realmente gosto, né? É uma uva que eu aprecio bastante, eu acho que a gente harmoniza com muitas coisas. E na Nova Zelândia é muito interessante, porque eu, por exemplo, se você me perguntar assim, se a gente vai tratar de harmonização, eu jamais pensaria em harmonizar a Pinot Noir com o carneiro, por exemplo. Não é uma... É meio distante. Por que eles harmonizam? É a harmonização tradicional. Porque a Pinot deles é mais tânica. Ah, sim. Entendeu? Aí sim, pode ser. Isso, ela é mais tânica. Então, surpreendentemente mais tânica. Então, foi surpreendente encontrar essa Pinot por ali. Mas, na verdade, eu acabei me apaixonando, em termos de vinhos da Nova Zelândia, por todas as uvas brancas. Dê um exemplo pra gente. Todas. Assim, eu não sou uma apreciadora de uma Sauvignon Blanc. Não é a uva que eu não vou escolher. Vamos degustar, você aceita? Você quer comprar? Temos promoção? Não, eu não vou comprar. Eu trouxe Sauvignon Blanc. Elas são impressionantes. Dá para dizer, então, que é diferente do resto das outras, Sim, né? Elas são... É por conta do terroir mesmo, né? Então, assim, foi uma surpresa enorme. Eu ia te falar até isso, que o clima e o solo devem trazer um terroir totalmente diferente, então. Eu penso que sim, porque ele é muito vulcânico, né? E assim, eu acho muito bonitinho quando fala que uva gosta de sofrer. Sempre dizem isso, né? Quanto mais sofrimento, parece que melhor no sofrimento que ela extrai da terra tudo que há de bom. Deve ser isso. Toda a Nova Zelândia tem lagos, tem mares, tem rios, tem praias, montanhas, bichos, glaciares e vulcões. Vocês subiram pela costa oeste, né? Isso. Em direção à Ilha Norte.
que você viu mais por lá que te chamou tanta atenção, Regina? Para quem está viajando com uma câmera fotográfica, eu não sei se você é dessas também, mas eu quando vou viajar, a primeira coisa que eu arrumo antes da mala é o meu equipamento fotográfico. Aliás, que ocupa um espaço muito maior na mala do que as minhas roupas, né? E numa situação como essa, onde você tem vulcões e glaciares e você tem paisagens exuberantes, você deve ter aproveitado bastante. Sim. Eu aproveitei bastante. E hoje, por incrível que pareça, eu fotografo na mesma medida que eu fotografo com a câmera fotográfica, eu fotografo com o celular. Porque hoje eu tenho meu curso de fotografia com celular, né? Uma coisa assim que veio surgindo, foi uma coisa que veio surgindo pouco a pouco como um hobby, não, como uma diversão. A fotografia de celular para mim era como assim, olha, eu vou jogar aqui nas minhas fotos com celular aquelas coisas que eu às vezes não posso ficar desatenta sob o ponto de vista da técnica. Então, como é uma câmera automática, ela não me pede tanta técnica fotográfica. E eu comecei assim. Hoje, eu sou praticamente dependente do celular para a imagem, então... Eu sempre ando com os dois, mas não sei você. Eu, às vezes, faço uma foto com o celular e quando eu vejo que a foto fica boa, eu falo, vou ter que fazer com a câmera. Não? Não? Comigo ainda não acontece assim. Eu faço assim, eu geralmente faço a mesma foto, primeiro com a câmera e depois com o celular. Acontece que às vezes com o celular eu faço uma quantidade de frames maiores, né, para poder, dada a agilidade. E com a câmera eu faço aquela foto, mas eu sempre começo pela câmera. Numa viagem como essa foram quantos dias? Foram 18 dias, acho. Quantas fotos você trouxe? Se eu contar para você que eu ainda não descarreguei o meu Você cartão, não tô brincando. Eu não sei quantas fotos eu fiz, de verdade, porque eu chego com a agenda complicada, e tinha o lançamento de livro da minha mãe. Então, assim, eu tinha uma coisa, assim, um monte de compromissos. E eu gosto de sentar, catalogar as imagens, começar o tratamento, e eu não tinha tempo para isso. Mas deve ter, eu não sou uma pessoa que clica muito, não. Eu devo ter em torno de umas 1.700 fotos. Tá bem para baixo, né? Eu tava pensando que a última viagem que eu fiz foi Portugal e Ilha da Madeira. Foram 22 dias de viagem. E ao chegar em casa e descarregar a foto, somente as da câmera, foram 5.300 fotos. Eu tenho uma coisa hoje, Rimene, assim, que acho que foram os anos de experiência que foram me dando, né? É muito comum eu escutar isso, né, das pessoas. Eu fiz 5.000 fotos, eu fiz 7.000 fotos, eu fiz 4.000 fotos. É muito comum isso. Só que hoje, quando eu vou fotografar uma cena, eu sei exatamente o que eu quero dela. Então, eu já não estou fazendo como se fosse um experimento. Vou fotografar muito e depois eu vejo o que sobra de interessante. Porque é isso mesmo, né? A gente clica muito e a gente ali tira 2, 3 fotos que realmente fazem sentido. E hoje, então, eu clico muito menos. Eu acho que por conta disso, eu acho que eu sei exatamente o que eu quero, eu vou com o meu olhar muito aberto. Eu pareço uma louca fotografando. Somos dois. Né? Eu pareço uma louca, porque eu falo que eu brinco que eu tenho mania de perseguição. Então eu tô aqui com a cena, eu tô fotografando aqui, de repente eu falo assim, seguramente tem alguma coisa atrás. Então eu viro como se assim, tem alguém me perseguindo. Mas não, eu só tô buscando mais uma cena. E então eu já não faço mais o experimento de fotografar aquilo que realmente já não faz muito sentido para mim. Isso me otimiza um tempo posterior na edição. Claro. Né? Essa é que é a questão. Eu tenho uma história dessa de muitas fotografias da mesma cena que foi em Aruba, né? Tem um restaurante em Aruba que você fica com os pés na água, no mar. Aquele mar, aquela imensidão azul maravilhosa. E ao fundo, um pôr do sol com 2 montanhas, 2 serras, uma de cada lado, e o sol se põe bem ali no meio. Como é que você vai fazer uma foto
Como se você não vai experimentar de fechar o diafragma para escurecer um pouco, para dar um descarga no pôr do sol? Como é que você não vai esperar o sol entrar atrás daquela nuvem para fazer? Como é que você não vai fazer, tipo, 30 fotos da mesma cena, para a hora que você chegar depois escolher apenas uma para poder fazer uma edição? Tem isso também, né? Tem, com certeza. Eu tenho amigos que a gente já viaja há alguns anos juntas, amigas que a gente viaja juntas, e o seguinte, eu falo assim, olha, não me convide para viajar, eu não sou uma boa companheira de viagem, porque você pode me ver parada fotografando uma poça d'água por alguns 40 minutos, você pensar assim, não é possível que ela está fotografando uma poça d'água. E é real isso, é real. Né? Então, assim, se eu vou ficar fotografando a poça d'água por 40 minutos, vamos dar um exemplo assim, né? Eu vou fazer mais cliques, com certeza, porque ali, aquele objeto, aquela cena especificamente, ela me chama a atenção sobre vários ângulos e sobre várias incidências de luz, que é o que você está relatando. Então, eu posso ficar num pôr do sol em Mykonos, por exemplo, eu comecei, estava de dia, já era 8 da noite, 8 não, porque já eram 10, era verão, né? Então, já eram 10 da noite, eu estava ali ainda. E onde estavam os amigos? Sentados, tomando um drink maravilhoso, só me disseram, vamos estar no bar da esquina da rua. Te esperamos lá. Exatamente. Eu cheguei umas 2 horas depois. A gente vai voltar a falar de fotografia de novo depois, porque tem muito assunto para isso. Mas eu queria voltar ali na costa oeste, né? Você falou que a parte ela é mais visitada principalmente por asiáticos, mas europeus e norte-americanos e indianos também. Qual que é a característica? A cultura oriental tem um destaque grande nessa região? Sim, muito grande, porque o governo neozelandês, no final dos anos 90, para poder aumentar o seu contingente de mão de obra qualificada e mão de obra aberta, né, ele possibilitou a migração, principalmente de asiáticos. Ele abriu para o mundo inteiro, tá? Inclusive, vários brasileiros, sul-americanos, optaram por viver na Nova Zelândia, assim como na Austrália também. Mas a migração asiática, ela é assustadora. Assim, assustadora sobre que ponto de vista? É tanto asiático que você tem a sensação que você está num país da Ásia, dependendo do lugar que você está caminhando. Tanto sob o ponto de vista da migração, quanto sob o ponto de vista do turismo. Porque para eles é o local mais perto para se fazer turismo. E aí gastronomia entra nisso tudo. Total, mas muito, tudo. Você tem comida de tudo quanto é lugar da Ásia. Né? Você tem a opção, você tem e são indicadas, né, pelos próprios neozelandeses. Eles indicam os restaurantes, não só os indianos, da Malásia, cantonês, chinês, enfim, taiwanês, eles realmente te indicam restaurantes para ir. Coreano. Mas apesar disso, a culinária, principalmente a culinária regional neozelandesa, está ali do lado, né? Ela está presente nisso também. Ela está presente ali também. E o que é essa culinária neozelandesa que a gente não tem? Por exemplo, quando se fala em Portugal, vem logo a lembrança do bacalhau, dos frutos do mar. Quando você fala na Espanha, a paella. Na Nova Zelândia, qual que é o prato que a gente pode falar como a feijoada do Brasil? Eu destacaria 2, né? Porque como eles são muito ricos em carne, todo tipo de carne, primeiro o carneiro. Né, em todo o cardápio. Salivei quando você falou no carneiro. E é maravilhoso. Carneiro, a primeira carne. E o segundo, que só tem lá, que é o mexilhão verde. Só tem na Nova Zelândia. Sabor do mexilhão convencional? Sabor do mexilhão convencional, preparado muito parecido com como se prepara no sul da Itália, por exemplo, mas assim, muito saboroso, muito, muito, muito gostoso. Para mim seriam as 2 dicas. Os hábitos e os costumes. Tem muita influência dos povos originários, né? Os Maori ainda são muito presentes na cultura neozelandesa? Eu acho que a gente conhece uma cultura de um país quando você vive no país. Eu estive alguns dias no país e não tive a sorte de de ir até a comunidade Maori. Porque eles são tribos originárias, então são tribos mesmo. Né? E eu não tive essa oportunidade. A Rossana ficou mais alguns dias e teve a oportunidade de visitar. E eu retornei, não tive a oportunidade. Mas a gente percebe essa influência. Eu acho que eu posso ser ousada em dizer que eu percebi essa influência logo que eu cheguei. Primeiro que eu acho que eu já disse aqui que a Ilha Sul, principalmente, tem um ritmo de vida, parece de férias, né? Uhum. E tem um ritmo de vida um pouco mais tranquilo, um pouco mais lento.
de muito respeito à natureza. Parece que eles estão, assim, eh, como eu falo, Unidos mesmo. unidos mesmo, e isso vem das tradições maiores. Então, assim, essa coisa de transformar o mundo moderno, transformar assim, nas oportunidades de esportes radicais, está tudo vinculado à relação com A natureza montanha, com a também. natureza, com o mar, com a água, com os fiordes, tá tudo relacionado. Então, eu acho que essa relação forte que eles têm com a natureza vem da cultura maori, sim. O inglês é bem entendido, o sotaque é carregado. O sotaque é bem carregado. É aquela história, né? Fala-se inglês muito bem na Inglaterra e nos Estados Unidos. Fora isso, é difícil de entender ou você precisa prestar atenção nisso? A Rosana tinha uma tradução que ela falava, ela tinha uma forma de definir o inglês neozelandês de uma forma muito engraçada. Eu entendo o começo, o fim e o meio eu deduzo. Eu costumo dizer, quando a gente viaja para alguns países, principalmente do leste europeu, na Alemanha tem uma mania de falar, né? Que na Alemanha todo mundo fala inglês, você não precisa saber falar alemão na Alemanha, você pode falar inglês. Só que o inglês na Alemanha é alemão. Né? Parece alemão, você não consegue distinguir. A primeira vez que a gente esteve na Alemanha para pegar um táxi, para ir para um hostel, inclusive, entrei como se fosse assim, a fluência, né? Uhum. E aí a resposta veio de uma forma que eu falei, pronto, eu consegui falar, agora entender. Para isso eu tenho uma tática maravilhosa. Qual é? Entrega o cartãozinho do hostel. Do hostel. Pronto, tá aqui, e aí a gente já se resolve. Mas dá pra conversar tranquilo? Dá, assim, sim. devagar e sim, sempre dá, consegue chegar lá. Sem problema. Você me disse que é um país que é produtor de frutas, legumes, carne bovina, equina, inclusive, né? Frutos do mar, peixe, sua maior exportação é para a China. Não produz nada eletrônico, mas é uma economia forte, né? Sim, é considerado um país de primeiro mundo, né? E baseado, isso é muito interessante, né? Porque toda a economia dele é agropecuária. E é um país de primeiro mundo. É impressionante, é maravilhoso. E sem falar que, apesar de ser um país agropecuário, ele tem um tratamento com a natureza muito diferenciado, principalmente de como é no Brasil, né? Muito. Você sente, você percebe a relação com a natureza, o cuidado, o respeito, a limpeza, a preservação. É latente. Você sente que aquele lugar está sendo respeitado. Falar em economia, o custo de vida é alto, né? Como você mesmo disse, mas um salário em torno de $3.500 neozelandeses, que equivale a quanto mais ou menos o americano? Eu acho que é quase pau a pau. Né? É mais ou menos quase a mesma coisa. Um salário como esse, mais um custo de vida alto, mais a qualidade de vida, você pode levar em consideração que vale a pena, né? Olha, para quem está lá. Para quem está lá, com certeza. Enquanto eu estava lá, eu recebia muitas mensagens, principalmente pelo meu direct no Instagram, né? De pessoas que já tinham visitado a Nova Zelândia e achavam que ali era um lugar para se viver. Por conta disso, de qualidade de vida. Ali é um lugar para se morar. Regina, quantos países já fotografados? 42. 42, tem foto disso tudo? Tenho. Você é dessas também que, para viajar, a fotografia... Eu costumo dizer para mim que a fotografia é uma forma de você encarcerar um momento. De você trazer esse momento para você guardar, eternizar esse momento que você fez. E outra, é uma coisa única, né? Não existe nunca uma foto que vai ser igual a outra. Não. Porque existe um frame de segundo, uma fração de milésimo de segundo que já vai ser diferente. Então, cada foto é uma única. Eu acho que, além disso, tem muito a ver com o nosso momento pessoal também. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo recente. Eu estive no Marrocos a primeira vez em 1994. E voltei ao Marrocos em 2022. Acho que 22 ou 21. Mudou muita coisa. Muita coisa. E eu fui com uma expectativa assim, o que será que eu vou fotografar agora? Porque eu já tinha me deslumbrado a primeira vez. Eu era muito jovem, não tinha muita noção de como é que era a cultura muçulmana. Sou uma apreciadora da cultura muçulmana nos dias atuais, assim, e principalmente a cultura relacionada às mulheres, aos hábitos, aos costumes. E eu pensei assim, como vai ser a minha relação com o Marrocos? E fui aberta para como ia ser.
Eu não tenho imagens nem de longe, nem de perto que se assemelham tanto à realidade marroquina de 1994, como o que me chamava a atenção nos dias de hoje. Então, eu acho que tem muito a ver com a sua própria experiência também, não só a experiência de saber manusear um equipamento, aquela coisa que eu falo que eu já diminui muito a quantidade de cliques dada a experiência ali, né? Clica o tempo inteiro, mas eu acho que tem muito a ver com o que o que te chama atenção, o que te motiva a fotografar. Você ensina a arte de fotografar, e isso é o ponto alto da sua carreira, eu acho isso muito bonito, né? Você ministra cursos na área de fotografia, tanto com equipamento fotográfico quanto com celular. Trazer isso dar um pouco de amor também para as pessoas, né? A fotografia traz muito isso, né, Regina? Desde sempre, desde os primórdios, quando a fotografia surgiu, ela vem para trazer um aconchego, para trazer lembranças, para guardar momentos, né? Tudo isso. Você repassa isso para todo mundo? Eu acho que você colocou uma coisa muito legal, né, que a fotografia ela é o resgate, né, assim, ela ela vai para além da sua época e para além do seu tempo. Porque, quando você pega o seu álbum de fotos, de quando para quem teve, né, tem a oportunidade de ter tido na infância, na juventude, a possibilidade de ter fotos registradas, quando você para ver o seu álbum de fotografias, é como se você tivesse trazendo à sua memória atual todas as experiências daquele período. E eu acho isso é impagável, né? Isso é contar a nossa história de novo, é reviver os momentos de novo, tanto os bons quanto os ruins, as boas memórias quanto as memórias mais difíceis. E que é uma forma mais lúdica, mais bonita de se viver essas memórias, tanto as boas quanto as ruins, do que uma imagem fotográfica. Então, para mim, a importância dela é tão grande sobre esse aspecto que, sim, eu passo exatamente isso que eu estou te contando, e quem é meu aluno, quem já foi meu aluno, me vê falar da fotografia com essa... Porque você vê que até a minha forma de falar é mais Muda, emocionada, sim. né? É porque eu acredito nisso. Além dela ser uma arte onde a gente demonstra as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa visão de mundo, eu acho que ela é o maior resgate da nossa história contada através das imagens. E quando a gente fala em viajar, né, no nosso mapa de viagens, ele é um podcast para falar de viagem, a gente não pode deixar a fotografia de lado, né? Viajar e fotografar, quem não tem pelo menos um celular, não precisa ser um grande celular, mas guardar aquela memória. Antigamente eram aquelas máquinas com 24, 36 poses, né, de filme, para se revelar, para depois imprimir, ampliar, tudo isso. Hoje em dia, você tem a imagem ao alcance da sua mão, né? Um celular cabem, sei lá, milhares de fotografias que você pode fazer ao longo da sua viagem, mas não dá para se falar em viagem hoje, para quem gosta de viajar, deixando de lado a fotografia. Eu acho que são duas coisas que andam juntas e elas trazem depois o retorno. Eu costumo dizer que cada foto que eu vejo é como se eu voltasse no lugar naquele dia e sentisse exatamente o momento. É uma coisa meio assim para você também? Não, é exatamente isso, né? Eu acho que, inclusive, hoje, no mundo, como tudo é imagem, né? As pessoas se vendem através da imagem, vendem o seu produto através da imagem. É inconcebível uma viagem sem um equipamento fotográfico, que seja o celular. Né? Não tenho problema nenhum contra as imagens sendo registradas no celular. E eu acho que é exatamente isso. Você precisa saber exatamente o que você quer fotografar. Você otimiza o seu tempo. Por exemplo, isso é uma coisa que eu falo muito nos alunos do curso de celular. Se você tem um mínimo conhecimento de como o seu equipamento funciona e o que você quer fotografar, o que te chama a atenção, o que você gosta, o que é que faz parte, porque eu sempre escuto assim, eu saio clicando, nem olho, depois eu sento e vou excluir as fotos. Oi? Não. O que eu vou tirar de melhor do que... Pensa antes, né? Pensa antes. Então, a gente tem uma forma de pensar. Eu acho que a fotografia, ela é mais uma forma da gente pensar sobre o que a gente
gosta, sobre o que a gente quer e tirar a melhor imagem da situação onde a gente está. Como você mesma diz, é colocar os bichos para fora, né? Fotografia, para mim, é onde eu coloco os bichos para fora. Uma curiosidade, aqui na Nova Zelândia tem mais de 5 milhões de habitantes, né? Mas há mais ovelhas do que pessoas. Uma curiosidade engraçada, mas deu para perceber isso lá? Olha, a gente escutava muito isso, né? Que a gente escutou muito isso de várias pessoas, que são 6 ovelhas para cada habitante. É um país pouco populoso e que as ovelhas são em números maiores. A gente via ovelhas por todos os lados, mas a gente não via ovelhas soltas. Assim como não tinha... atravessando pela estrada, não, a gente não viu, não chegou a ver isso, tá? Então, como tinha vaca no pasto, veado no pasto, tinha ovelha no pasto, muitas, isso eu posso te dizer. Mas igual, você pensa assim, não, tem ovelha passando assim... por todos os lados. Mas a gente escutou isso o tempo inteiro. Bom, a gente podia lembrar que na língua Maori, que é a língua oficial, né, raiz, vamos dizer, a língua raiz da Nova Zelândia, Nova Zelândia significa terra da longa nuvem branca. Por que isso? Porque você anda e olha para o céu. Era inverno, né? Não era inverno, não. Era verão, começo do verão, mas nós pegamos temperaturas em torno de 8, 10, 12, 16 até 18 graus. E você olha para o céu nos dias de sol, que são muitos, e você tem sempre uma nuvem branca lá. Sempre. Poético, né? É muito. Gente, é isso. Viajar, seja para onde for, seja a distância, sejam os perrengues, sejam os preços. Tudo vale a pena se é aquilo que você quer, se é aquilo que você deseja. Não existe um destino distante num planeta inteiro. A vontade pode fazer você chegar lá, não é isso? Com certeza. Regina, foi um prazer poder receber você aqui, viajar um pouquinho para Nova Zelândia, certamente um destino que, por mais que se conheça, ainda deve surpreender muita gente, né? Com certeza, com certeza. E para fotografar, então, deve deixar a gente de boca aberta. E com a alma cheia. E com isso a gente encerra nosso podcast de hoje. Obrigado pela sua presença. Foi um grande e um enorme prazer. Espero que você volte mais vezes para falar com a gente sobre outros passeios, sobre outras viagens e sobre muitas outras fotografias. Muito obrigado. O episódio sobre a Nova Zelândia termina aqui. Nosso mapa de viagem continua atrás dos melhores destinos para você. Este e outros conteúdos você pode ver e rever pelo @LigTV Digital nas plataformas YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. Eu fico por aqui. Um abraço, boa viagem e até o próximo.